Vamos seguir então com o nosso estudo do livro A Segunda Morte. Haverá uma segunda morte? O estudo desse livro vai nos dar essa resposta. Esse é um trabalho do Ranieri, sob orientação de André Luiz e Altino. Passeio. Continuamos volitando sobre a praça e observando os espíritos e os encarnados. Era uma colmeia viva. Estavam todos misturados. Vira alguns espíritos que agora estavam desencarnados e que eu conhecera na superfície ou crosta da terra, na vida social. Vi até alguns que não me viam, porque por providência de Apolônio eu estava em outra vibração. Notei que alguns eram belas criaturas do mundo. Corpo físico, embora eu reconhecesse, mostravam-se agora feios, horríveis. Outros que conheci feios, agora se apresentam belos. Apolônio explicou. Nem sempre o corpo revela a beleza ou a feiura do espírito. Aqui eles são o que na realidade são. Nestas esferas, quase sempre apresentam a sua evolução real, embora muitos espíritos, por humildade, exibam a fisionomia vulgar e até feia. Isso, aliás, acontece também na Terra. Grandes espíritos, para não serem tentados ou não ofenderem a outras criaturas, se apagam numa aparência comum e não exibem a inteligência ou o conhecimento real que possuem. Mas quando conheciam homens ou mulheres do campo, da lavoura, ou simples domésticas que não são quase considerados, exprimem conceitos e raciocínios que os fazem repentinamente admirados. Contudo, leva-se a conta do acaso. Assim, meu filho, no mundo há santos, gênios e anjos, e aí vivem, e passam quase que desconhecidos. Estão completando alguma coisa que lhe falta ou cumprindo uma missão que só o futuro deixará clara a sua paisagem, ou vão e vêm completamente desconhecidos, porque isso é bom para eles. Apolônio conduziu-me através da praça, dos espíritos e da multidão de encarnados que por ali transitava. Não nos viam, nós os víamos a todos. Eu acreditava que via. Meu orientador espiritual, porém, esclareceu. Você, meu filho, também não vê a todos. Há alguns que passam por nós e você não os vê, porque vibram mais intensamente que você. Olhei à minha volta e não vi ninguém diferente, que me sugerisse qualquer coisa também diferente. De fato, se existia e tinha que existir, porque Apolônio falara, realmente eu não percebia. Era questão de vibração mais intensa, dissera ele. Na realidade, os espíritos se misturavam com as criaturas luminosas e as influenciavam de alguma maneira pela mente, pela audição, pelas sugestões de todo tipo, pela proximidade de vibrações, e a influência dos espíritos inferiores era mais frequente, de modo especial, sobre o sexo masculino e sobre as mulheres perdidas. Principalmente as que vagam à noite, esclareceu Apolônio. E as autoridades gozam de justiça especial? Perguntei, lembrando-me da informação humana que ouvira há tempos. Sim, confirmou o espírito, especialmente os homens que lidam com a lei, juízes, delegados, autoridades desse setor, enfim. Tem uma couraça que os protegem, senão não poderiam cumprir as suas responsabilidades com isenção, desde que mantenham sua conduta pura. Se tem hábito de orar, melhor. Você acha que no mundo uma multidão igual a essa pode prescindir de justiça? Olhei a multidão e compreendi. Por isso, Deus, através de suas leis e com o concurso da misericórdia, não abandona as criaturas e as autoridades ao sabor do acaso. As palavras do Espírito eram sábias e me impressionaram vivamente. Na realidade, no mundo ainda imperava mais a justiça do que o amor. Reencontro. Estava na hora de retornar para o encontro com Platão. Por simples ato de vontade, passamos a subir. Parecíamos flutuar e subíamos a grande velocidade. A Terra voltou a ficar lá embaixo, e nós, como pássaros, deslizávamos na atmosfera e atravessando a ionosfera logo depois de atravessar a ligeira camada de ozônio que protege o planeta na zona do polo. O planeta, muito azulado, se tingia naquela hora, que era a hora da madrugada, de diversas cores. Na terra amanhecia o dia e numerosos espíritos já se movimentavam.
Lá embaixo, em direção aos seus lares terrestres, de onde saíram ao entardecer e se misturaram com os milhares que buscaram o prazer à noite, prazer que não encontraram em casa. Os que não encontram o caminho do amor com a companheira, ou o companheiro, ou mesmo no seio da família, saem à noite, buscam os lugares mais estranhos aos homens honestos, os lupanares e, na linguagem de hoje, as boates, os motéis, ou então encontram consolo nas conversas e distrações de acordo com a sua maneira habitual de pensar. Há aqueles que procuram as mesas de jogo ou lugares em que as conversas de futebol. No entanto, no final a maioria se atira aos braços das mulheres perdidas e se afogam no álcool em companhia de espíritos atrasados, inferiores e quase sempre sem nenhuma qualificação. É doloroso ver à noite o terrível espetáculo dos seres decaídos do submundo da terra. Homens e mulheres de elevada posição social, respeitados na vida comum, são na realidade mendigos espirituais e réprobos na vida espiritual noturna. Aí se libertam de toda a coação moral, se transformam nos monstros espirituais que a carne encobre. Expressam toda a medonha realidade da própria alma. Alguns se entregam a um sofrimento sem limites, porque não querem errar e erram, compelidos pela necessidade que não podem satisfazer. O lar é sempre o refúgio das almas, o abrigo que encontram proteção, de modo a se defenderem de si mesmos, amparados por aqueles que os amam e com eles convivem. Não é à toa que o Instituto do Casamento impõe exigências rigorosas. Os espíritos que se reúnem no recesso do lar gozam de proteção especial, a fim de uns colaborarem para construir a fortaleza dos outros, de modo a fornecer-lhes as armas de defesa de suas conquistas milenares. Aí é que cumprem as mais duras provas e se exercitam os melhores meios de proteção, afastando os seres dos vícios e das fraquezas da terra, preparando-os para as ascensões gloriosas do Espírito Eterno. Eu ainda meditava nessas coisas quando ouvi Apolônio que dizia: Prepare-se, estamos chegando. De fato, aproximávamos do Portal do Sol e já apareciam à distância os seus magníficos jardins de luz de um sol colorido que não se vê na Terra e nem permite a atmosfera terrestre. Assim que pousamos no solo do portal, avistamos Platão, que andando lentamente, como se estivesse na Grécia, meditava. Vimos de longe que estava profundamente concentrado, porque de sua cabeça sublime luz de todas as cores inimagináveis se irradiava. Por onde passava, ia deixando um longo rastro de luz. O sábio recebeu-nos com alegria suave e sincera. Como sempre, abraçou-nos. Seus olhos, de um azul profundo, guardavam carinho e doçura. Os jardins do portal eram imensos e se perdiam na distância, colorindo o espaço com a luz de mil cores. Disse-nos com bondade: Já obtive do nosso irmão Francisco autorização para a entrada de visita de vocês no portal. Contemplei a enorme construção de linhas diferentes à nossa frente. Subia-se por uma rampa que desaparecia para dentro do edifício, que era toda uma espécie de plástico rosa, e nos dava a ideia de leveza e transparência. Ali não via construções pesadas da terra. Tudo era leve e transparente. Por isso, meu filho, falou Fábio, passam de Portal do Sol. Aqui vivem, em colônia, numerosos espíritos superiores que se dedicam à música sublimada, às artes mais elevadas do Espírito Eterno. Dirige o portal nosso amado irmão Francisco. Francisco de Assis? Indaguei mentalmente. Sim, respondeu o sábio. Aqui vivem os espíritos que já alcançaram um grau elevado de espiritualidade e atingiram o conhecimento maior. Passam então pela segunda morte, a que se refere Jesus. Mas o que é a segunda morte? É um fenômeno semelhante ao que acontece na Terra, ou à superfície da Terra. Lá os homens não deixam o corpo físico por morte deste ou paralisação definitiva dele? Aqui se processa alguma coisa semelhante. Abandona-se o corpo espiritual ou perispiritual, que se desfaz e entra-se na posse de outro, que é um corpo de vibração mais elevada, com mais luminosidade, força e poder. Você não se lembra de Paulo, o apóstolo, quando disse: Conheci um homem que foi ao terceiro céu.
Pois é, meu filho. Ele veio até aqui e voltou. Olha, hoje, por acaso, temos alguém que se submeterá à segunda morte e pediu aos nossos superiores essa graça, que lhe foi concedida. Então, dispostos a assistir? Apolônio assentiu com uma atitude de humildade e respeito, e eu me alegrei com a notícia. Todavia perguntei: Venerável irmão Platão, mas a segunda morte não é resultado da desintegração do ser? Não, não há desintegração do ser. O que há é uma queda contínua em si mesmo, pela degradação que levará a criatura até o desaparecimento como criatura criada, entendeu? Balancei a cabeça, significando que não entendera. Para mim é muito difícil entender. Mas você entenderá um dia. Receba agora como primeira notícia. Ali havia alguns espíritos que andavam e conversavam pelo jardim. Impressionava-me a extensão do jardim que se perdia na distância imensa. As flores, de uma beleza nunca vista por nós, vibraram intensamente. Aquele vai ali, esclareceu o patrão, é nosso amigo Aristóteles. Mas Aristóteles não era materialista? Na Grécia, bem, lá, ele ainda procurava a verdade, disse delicadamente o filósofo. Mas já encontrou há muito tempo. A verdade para ele era naquele tempo uma obsessão. Não foi discípulo? Perguntei abruptamente. Quer dizer, eu nunca tive discípulo, acrescentou modestamente o grande de espírito. Eu sempre tive amigos, e agora aprendi que são filhos espirituais. Aristóteles hoje é meu filho espiritual, nascido do pensamento do Cristo. De fato, se virmos com os olhos do passado, o pensamento do mundo moderno poderia ser considerado quase um materialista. Mas não era. Ele apenas buscava a verdade, despreocupado do espírito. Por isso, como todos nós, foi considerado estacionado no tempo, que é apenas uma longa espera, até que despertasse para as coisas espirituais. Na Terra, junto com Demócrito, pode ser hoje considerado um dos pais da ciência, pela maneira positiva de ver os assuntos. Afinal, meu filho, todos nós que estacionamos aqui estamos estudando e aguardando mais evolução para nos transferirmos para o portal da luz, onde reina e permanece Jesus Cristo. Essas revelações aparentemente simples caíram-me na alma como o orvalho da manhã na corola da flor. Quedei-me pensativo e Platão enlaçou-me os ombros carinhosamente com seus braços de pai. É muita informação, né, amigos? Precisamos ler e reler, meditar a respeito, buscar complemento em outras obras que nos falem o mesmo de um outro modo, até que possamos entender tudo como deve ser entendido. Por hoje ficamos por aqui. Aguardo vocês na sequência desse estudo. Abraços.